Olá, amigos. Hoje no Reflexões Espíritas nós vamos analisar um fato que eu passei em minha vida muito marcante. Aliás, eu passei vários fatos marcantes com essa pessoa que se tornou muito especial, não só para mim, para o movimento espírita, já desencarnado há ano que vem, vai fazer 30 anos, Jerônimo Mendonça. Ficou conhecido como sendo o gigante deitado, porque era tetraplégico, cego, cardíaco e não parava em casa. Passava 20, 25 dias do mês fazendo palestras do Amazonas ao Rio Grande do Sul. Era levado sempre naquela maca, sempre na Kombi que eu conduzia pelas estradas. Eu vou mostrar uma imagem dele para depois a gente iniciar a abordagem do tema que pedia aqui a nossa amiga Cineia, dá para focalizar, né? Isso. O Jerônimo vivia nessa cama, foi a pessoa mais otimista que eu conheci. E ele me propôs muitas experiências de aprendizado, mas aprendizados profundos. E uma foi essa. Por quê? Porque eu o conheci em 1987, quando ele esteve aqui. Ele ficou hospedado na casa do seu Hugo Gonçalves, diretor do Lar Marília Barbosa, do jornal O Imortal. E ele dava um show de alegria para nós nessa condição que ele estava. Sem falar nos ensinamentos espíritas. Ele amava o Evangelho, amava Jesus profundamente, e a doutrina espírita para ele era o farol de luz que deve ser para todo mundo. Então, quando ele veio a primeira vez, eu percebi que as pessoas se encantaram com ele. Algumas começaram a achar que ele podia até fazer milagre. Eu não me conformava com aquilo. Se ele pudesse fazer milagres, como é que ele estava tetraplégico e cego há 29 anos numa cama? Né? Então aquilo me gerava alguns conflitos. Mas no ano seguinte ele voltou. Ele voltou e eu acompanhava, eu ia almoçar com eles lá no seu Hugo, eu nas palestras, depois das palestras, eu não dava sossego para o Geraldo, eu ficava lá colado na cama dele, conversando com ele, aprendendo, ouvindo. E como médico eu estava atendendo, entrou uma paciente, amiga, espírita. Ela já estava sem cabelo, com aquele lenço na cabeça, tratando de um câncer. E ela entrou no nosso consultório, bastante angustiada, e disse assim, perguntou, você é amigo de Jerônimo? Eu falei, eu fiz amizade com ele no ano passado, vou estar com ele daqui a pouco, e você não vai lá visitá-lo? Ele fica tarde lá recebendo visitas. Ela falou, eu não aguento mais ouvir espírita falar sobre a vida depois da morte. Eu falei, por quê? Porque eu estou desenganada. Eu estou com câncer, se eu não me engano era de mão, que já se alastrou pelo corpo e está no meu cérebro. Eles não têm mais proposta para mim. E eu não aguento mais essa conversa de que a vida continua. Eu quero continuar viva dentro do meu corpo. Olha a angústia dessa irmã. Essa irmã e espírita é mais humana, encarnada. Então eu percebi que essa angústia é muito comum a nós, todos, mesmo espíritas. E aí eu pedi a ela que fosse às 14h, tá, depois do almoço, que o Jerônimo ficava até às 5 horas batendo papo com o pessoal, ele naquela maca. E na hora do almoço eu comentei com ele, falei, Jerônimo, vai vir uma irmã nossa com essa dificuldade. Contei tudo. Quando foi à tarde, eram umas 2h30, ele estava naquela cama no meio, cercado de gente ali, muitos não espíritas, que vinham ouvi-lo, admirá-lo, aprender com ele. De repente ela chega na porta do quartinho, dá um grito, eu não quero morrer. E não me venham com essa conversa de que a morte não existe, de que a vida continua, porque isso não me conforta. Eu quero seguir viva dentro do meu corpo. Aí eu dei um toquinho no Jerônimo, porque ele tinha sensibilidade tátil normal. Ele não tinha profunda, então ele não andava, não se mexia. O pescoço não virava de lado. Tanto que, quando perguntaram para ele qual que é a definição de felicidade, ele falou, é muito relativa. Para mim era poder virar de lado. A definição de Jerônimo. Quando ela dá esse grito, e eu sinalizo que é a nossa irmã, ele diz assim, minha irmã, se neste momento Deus me concedesse um desejo no meio da minha imperfeição e dissesse que o que eu pedisse seria uma ordem,
e eu pedisse que todos nós, a partir de hoje, fôssemos imortais dentro do corpo físico, eu estaria condenado a esta maca para a eternidade. Para mim, a morte vai ser uma doce enfermeira, que vai chegar aos pés da minha cama, vai olhar para mim e vai dizer: Jerônimo, você não tem vergonha? 29 anos deitado? Vamos levantar? Vamos trabalhar? Essa é a morte para mim, meu irmão. A nossa irmã se calou, sentou, ficou ali meia hora, uma hora, ouvindo Jerônimo conversando, se levantou e foi embora. Soube dela pelo marido dela, alguns meses depois que ela já tinha desencarnado, pouco tempo depois. Quando ele disse que ela era outra pessoa, que ela enfrentou aquele momento com muita força, com muita convicção de que a vida iria continuar, que ela iria só fechar os olhos, iria abrir os olhos e continuaria viva. Ela já tinha essa certeza. E a ida ao Jerônimo transformou a vida dela. Então é interessante, porque quando Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta aos espíritos superiores sobre a felicidade aqui na Terra, ele faz uma pergunta muito interessante. Ele questiona assim: sei que para cada um a felicidade tem valores diferentes, mas eu gostaria de perguntar a vocês, existe uma felicidade relativa que pudesse ser comum a todos? E os espíritos superiores respondem: existe. A posse do necessário, quer dizer, o suficiente para viver. A consciência tranquila, que só tem quem tem os deveres cumpridos e que não faz mal para os outros. E a fé na vida futura. Olha a resposta dos espíritos. Para você ter uma felicidade relativa, você tem que saber que a morte não existe. Você tem que saber que você vai continuar, vai prosseguir. E Jerônimo tinha plena convicção. Ele dirigia uma creche lá em Tuiutaba, Minas, e ele tinha muitos amigos no Brasil, inclusive Roberto Carlos. Ligava para ele, mandava mantimentos para a creche, pouso do amanhecer, ou pousada do amanhecer, que ele dirigia. Aquelas crianças, naquela época, as crianças ficavam quase que internadas o dia todo lá na creche. E Jerônimo, ele com toda essa amizade, o que acontecia? Ele recebia muito telefonema. E como ele não podia se mexer, a mãe dele que tinha que vir por telefone. Disse que ele desencarnou assim. Ele estava com o telefone no ouvido, tinha acabado de atender um telefonema. A mãe foi na cozinha, quando voltou ele já tinha partido. Já tinha encerrado aquele compromisso aqui nessa vida física. Ele estava com 49 anos de idade. Isso foi em 1989. Nós aguardávamos a vida dele para dali a poucos dias e não pudemos reencontrá-lo. Tivemos notícia dele através de Divaldo Pereira Franco, numa conferência espírita em Curitiba, em que num seminário ele conta como foi a chegada de Jerônimo na pátria espiritual. Vamos ficar com essa reflexão, com essa convicção de que a vida continua, que é muito importante para todos nós, porque para Deus tudo é vida, onde quer que estejamos. Obrigado.